Olá, bom dia, tudo bem? Eu tô parado no trânsito agora e preciso gravar a aula de vocês, então vou aproveitar aqui para pelo menos começar. A aula de hoje vai versar sobre aminoácidos e proteínas, e a gente deu um bom apanhado sobre a importância das proteínas naquela aula de proteoma, né? Que vocês tiveram logo no começo. E nessa aula de hoje a gente vai abordar o fato das proteínas serem, né, entender um pouco melhor como é que elas se formam, né? Então a gente vai abordar mais o fato das proteínas serem polímeros de aminoácidos, certo? Ou seja, lá uma união de vários aminoácidos. Aminoácidos esses que a gente vai entender um pouquinho mais a estrutura quimicamente falando, né? Que são o nome advém do fato de ser uma molécula, né? Que tem uma amina terminal e uma carboxila, né, que é um ácido carboxílico, né, por isso aminoácido, tá? E que esses aminoácidos, para formar proteínas, vão formar ligações peptídicas, tá certo? Esses aminoácidos também vão sofrer interferências do meio onde eles estão e, obviamente, vão influenciar sobre o papel e a função, forma da proteína, tá? A gente vai explanar um pouquinho também sobre como didaticamente a gente divide as proteínas em estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. E a gente vai versar um pouquinho sobre o que é cada uma das coisas. Eu digo didaticamente porque na natureza, basicamente, isso não existe, né? Assim, à medida que as proteínas vão sendo formadas, elas já vão adquirindo forma, eventualmente executando sua função, tá? Mas didaticamente a gente divide elas nessas diferentes, né, primária, secundária, terciária e quaternária, para a gente entender melhor como é que é o funcionamento e tudo mais, tá? Basicamente, proteínas, elas são muito diversas, certo? Lembra que eu falei para vocês que ao passo que nosso genoma é relativamente estável, e no caso do genoma humano a gente tem lá aproximadamente 20 mil genes, em termos de proteínas, nós temos, estima-se que o proteoma humano tenha mais de 100 mil proteínas diferentes, né? Então, as proteínas são muito diversas, aí não só em número, né, mas também em função. Isso faz com que elas sejam polímeros diferentes mesmo em forma, né? Então algumas podem ser consideradas proteínas globulares, né, como as enzimas, né, que precisam ter pontos de interação com produtos, né, com substratos para formar produtos, né? Bem como proteínas fibrilares, né, ou fibrosas. Então, se você for pensar no colágeno, por exemplo, que forma uma corda ali que faz, né, que liga os seus ossos, por exemplo, tá? Então, elas são bastante diversas em termos de forma. Forma essa que vai ser mantida, né, de acordo com a interação que existe no meio, né? Então, temperatura vai influenciar sobre a forma, pH influencia sobre a forma, tá? E isso tudo vai influenciar sobre a função também. Então a gente vai arranhar um pouquinho nisso aí, apesar de ser algo que vocês vão ver um pouco mais na parte de enzimas, beleza? Então por agora é isso, vamos começar. Bom, então, pessoal, vocês vão lembrar desse slide que eu já mostrei na aula passada, né, que nós temos as menores partes bioquímicas funcionais aí, como as proteínas, por exemplo, que vão compor os executores das funções biológicas dentro das células, e essa menor parte da vida, então, vai estar presente, né, em diferentes tecidos, que vão compor órgãos, formando sistemas até que o organismo seja funcional, tá? Então, nós sabemos, de novo, né, só retomando, que o DNA arquiva as informações, as proteínas, em sua maioria, vão executar as informações contidas naquele DNA. DNA esse, né, que contém os nossos genes, e aí o conjunto dos nossos genes, né, o genoma, ele é uma entidade relativamente estável, né? No caso dos seres humanos, nós temos aproximadamente 20 mil genes, por conta da diversidade conferida pelas 4 bases nitrogenadas que os compõem. As proteínas, por outro lado, têm uma linguagem diferente, né? Elas são polímeros de aminoácidos, né? Advém, claro, que da informação genética, mas através, né, de uma outra língua, e o fato de serem compostas de 20 aminoácidos diferentes, isso também ajuda a conferir diversidade no proteoma, né? Ao passo que o nosso genoma tem 20 mil genes, nós podemos ter até mais de 100 mil proteínas compondo o nosso proteoma, tá? Isso não é só por conta, né, do fato das proteínas falarem língua de proteínas em termos, né, em polímeros de aminoácidos, né? Claro que as recombinações que os genes podem ter, né, durante o processamento do RNA podem gerar diferentes moléculas proteicas, tá? Mas é interessante dizer que as proteínas, elas podem ser muito diversas de acordo com os aminoácidos que a compõem, tá?
Esses aminoácidos, então, são, né, moléculas formadas por uma amina e um ácido carboxílico, certo? Então, por isso, aminoácido, tá? Os aminoácidos vão ser basicamente os mesmos, né? Os 20 aminoácidos diferentes da natureza, os mais comuns aí, vão ser basicamente os mesmos, né? Tem um carbono central aqui, ligado a um ácido carboxílico, ligado a uma amina, que vai ter um radical. O que vai diferir os aminoácidos entre eles é o radical aqui, tá? Essa é uma representação química dos aminoácidos. E aí, como falei, proteínas são polímeros de aminoácidos, e se nós combinarmos esses 20 aminoácidos diferentemente, em diferentes tamanhos, pode-se estimar aí um número gigante de proteínas possíveis na natureza, né? Eu diria que até, por mais que nós estamos colocando aqui um número aí de 2,4 vezes 10 é 18 moléculas diferentes, né? Se a gente pensar que tem tamanhos diferentes, pode ser algo praticamente infinito, né? O número de proteínas diferentes possíveis, tá? É claro que ao longo da evolução, essas proteínas, as proteínas funcionais, elas foram sendo selecionadas, né? Talvez não exista na natureza aí esse número enorme de proteínas, né? Porque as suas funções, seja estruturais ou como enzimas, ou seja como for, né, para executar a função biológica, elas foram sendo selecionadas com a natureza, tá? Mas é importante dizer que o fato de elas serem compostas por 20 aminoácidos diferentes confere grande elasticidade ao proteoma, tá? Grande variabilidade ao proteoma. Então, como falei para vocês, o que vai diferenciar um aminoácido do outro são as cadeias laterais que eles têm, tá? Então, esses aminoácidos, eles podem ser aminoácidos ácidos, eles podem ser aminoácidos básicos, aminoácidos polares e aminoácidos não polares ou hidrofóbicos, tá? Então, aminoácidos ácidos, por exemplo, aqui, né? O ácido aspartico e o ácido glutâmico, certo? Nós temos aqui os aminoácidos básicos, então histidina, arginina e lisina, né? Ou seja, os básicos e ácidos vão ter carga, tá? Os ácidos, no caso, carga negativa, os básicos, carga positiva, tá? Aí, então, nós temos aqui, né, aminoácidos não polares ou hidrofóbicos, né, no azul mais clarinho aqui, e esses aminoácidos não carregados, que são esses do rosinha mais claro, tá? Aqui é como se fosse uma brincadeira aí com a tabela periódica, né, dos aminoácidos, tá? Como eles diferem uns dos outros. E o fato dos aminoácidos serem tão diferentes é o que vai conferir, né, diversidade às proteínas, porque os aminoácidos, a interação entre eles, quando formando uma cadeia peptídica, quando formando uma proteína, vai conferir diferentes formas à proteína. Dependendo do número de aminoácidos que essa proteína tem, ela vai ter tamanhos diferentes, maiores ou menores. Dependendo da porcentagem de aminoácidos básicos ou ácidos, né, a proteína vai ter diferentes cargas e, portanto, tudo isso pode conferir diferentes funções às proteínas, tá? Pessoal, a representação geral de um aminoácido se dá através de um carbono que tem ligação com uma cadeia lateral, que é o que vai diferenciar os aminoácidos entre eles, é essa cadeia lateral aqui, tá? Porque todos eles vão ter um carbono central ligado a uma amina e a um ácido carboxílico, tá certo? Por isso, então, a nomenclatura do aminoácido, tá? Aminoácido. E como falei para vocês, o que vai diferenciar um aminoácido do outro, todos eles vão ser a mesma carinha. O que vai diferenciá-los é essa cadeia lateral aqui. Beleza? Muito bem. Essa é a representação geral do aminoácido. Mas, na prática, nós costumamos representar um aminoácido quando ele se encontra em seu ponto isoelétrico. Ou seja, no momento em que o aminoácido está numa condição de carga nula. E isso acontece da seguinte forma: nós temos o grupamento amina protonado e a carboxila desprotonada, tá? Então, essa é a representação química normalmente vista aí por profissionais da área, né? Que representa o aminoácido em seu ponto isoelétrico,
ou seja, no momento onde nós temos carga nula, certo? Ou seja, tem carga, né, nessa molécula, mas ele apresenta carga nula. Por quê? Esse grupamento aqui tem uma constante de dissociação e esse grupamento aqui também tem uma constante de dissociação. E eles acontecem em momentos diferentes, como eu vou falar para você aqui daqui a pouquinho. Muito bem. Daí, o que pode acontecer então com esse aminoácido? Dependendo da solução que ele está, ele vai ter uma forma protonada, que nós temos, então, NH3+, COOH, tá certo? Nós temos uma forma protonada. Nós temos uma forma no ponto isoelétrico, certo? No qual, como eu falei para vocês antes, eu tenho a amina protonada e a carboxila desprotonada, tá? E temos uma outra forma que tudo está desprotonado, tá? Então nós temos C, temos o grupo lateral, a cadeia lateral, a amina NH2, COO-, aqui desprotonada, tá? E por que isso muda? Na verdade, isso vai ser mutável perante o pH que no qual esse aminoácido se encontra. A forma protonada, normalmente nós vamos ter um pH reduzido, um pH baixo. Quando nós temos um pH baixo, nós temos grande presença de H+ na solução, concorda? Tendo muita presença de H+ na solução, ele tende a protonar os grupos ionizáveis, tá certo? Com muito H e abundância, ele tende a protonar os grupos ionizáveis. No ponto isoelétrico, você vai ter um equilíbrio de cargas, vai haver prótons no meio, né? Mas cada aminoácido vai ter um ponto isoelétrico específico, tá? Porque por mais que os aminoácidos todos tenham uma amina terminal e uma carboxila terminal, eles também vão ser influenciados por uma eventual carga que a cadeia lateral tenha, tá? Então, aqui nós estamos no ponto isoelétrico, ou seja, tem H no meio, mas neste nós temos a carboxila desprotonada e a amina protonada, tá? E numa solução na qual nós temos pouco hidrogênio, pouco próton presente, né? Não muito próton presente, ou seja, o pH ele é alto, né? O pH é mais básico, nós temos o aminoácido na sua forma desprotonada, tá? E o que acontece? Por que isso acontece então? Né? Porque cada um desses grupos ionizáveis, que vai ser a amina, né? Que está nessa forma aqui, né? Ou NH2 ou NH3+, né? E a carboxila, que vai variar entre essas duas formas aqui, né? Protonada e desprotonada, protonada e desprotonada, tá? Esses grupos ionizáveis têm pKas próprios, tá? Tem pKs próprios, melhor dizendo, tá? Então, o que acontece é que nós temos uma condição aqui, né, na qual nós temos um gráfico, tá? Que a gente tem aqui o pH, certo? E equivalentes de OH-, tá? Então, o que acontece é que o nosso pH vai subindo aqui, vamos dizer que aqui é um pH 7, aqui é o pH 13, aqui pH 1, tá? Então, se nós temos uma solução com baixo pH, nós temos muito próton no meio, certo? E aí, como eu falei para vocês antes, muito próton no meio traz a forma protonada, tá? Então, essa forma protonada vai estar aqui, né, presente nesse início. Mas se eu começar a mudar o pH aqui, se eu começar a subir o pH, a tendência é que eu tenha menos prótons, certo? E então
à medida que eu subo o pH, eu vou tendo menos prótons, e aí o que acontece é que um grupo ionizável ácido, ele tende a perder prótons para o meio, tá? Então, nesse caso, num determinado momento aqui, nós vamos atingir o pK1, tá? O pK1 é aquele correspondente a o ácido carboxílico, tá certo? O pK1 vai corresponder ao ácido carboxílico, ou seja, o pH no qual esse ácido carboxílico vai, então, ser desprotonado, tá? A partir daí, nós temos uma curva, então, ascendente de acordo com o pH, e num determinado momento nós vamos atingir o ponto isoelétrico, ou seja, o momento no qual o aminoácido vai ter tanto a forma protonada quanto desprotonada, ou, em sua maior parte, essa forma aqui, na qual eu tenho a carboxila desprotonada e a amina protonada, o ponto isoelétrico, tá certo? E num determinado momento, então, a gente atinge o pK2, que corresponde à ionização do grupo amina, tá? Então, o pK2 ele vai acontecer num momento de pH mais alto. Aí lembra que eu falei? A gente chega então na forma, né, quando num pH alto, na forma desprotonada, NH2COO-, tá certo? Então esse gráfico aqui, né, é uma curva de titulação de aminoácidos, tá? Então, vou desenhar para vocês de novo aqui. Essa curva de titulação de aminoácidos vai mostrar para a gente os pKs dos grupos ionizáveis dos aminoácidos. Então, eu tenho um aminoácido aqui, né? A representação dele no ponto isoelétrico, né? Ou seja, amina protonada, carboxila desprotonada, tá? Aí eu tenho aqui o pH, tá? Então, começando esse aminoácido num baixo pH, ele vai estar todo na sua forma protonada. Lembre-se, por quê? Baixo pH, tenho mais H+, estou na forma protonada. COOH e NH3, tá? Se eu for subindo esse pH, num determinado momento eu atinjo o valor do pKa, ou seja, é o pH onde os grupamentos carboxilas começam a estar desprotonados, tá? Num segundo momento, nós chegamos ao ponto isoelétrico, que é justamente essa representação aqui, ou seja, ácido carboxílico desprotonado e a amina protonada, e num terceiro momento eu atinjo o pK2, né, que vai corresponder, né, desculpa, eu falei pK, né, pK1 aqui corresponde a esse, pK1. E o pK2 vai corresponder à desprotonação da amina, tá? Então, a gente vai chegar nessa forma aqui, NH2COO-, tá certo? Então, a importância de se saber isso, né? E nós estamos representando aqui um aminoácido sem considerar a influência da cadeia lateral sobre a curva de titulação. Porque se essa cadeia lateral for um aminoácido ácido ou básico, tá? Esses aminoácidos ácidos e básicos, eles têm carga, tá? E tendo carga, vai haver também um pK correspondente à cadeia lateral desses aminoácidos. Beleza? Então, pessoal, a formação de um peptídeo ou uma proteína. O peptídeo é uma proteína pequena, né? Disse que é mais ou menos 70 aminoácidos. Abaixo, se nós temos uma cadeia menor que 70 aminoácidos, ela é um peptídeo. E aí, mais que isso, é uma proteína, tá? Então, um peptídeo e uma proteína vão ser formados pela junção de diferentes aminoácidos, né? Pela união de diferentes aminoácidos. Mas como que se dá isso, quimicamente falando, né? Então, nós temos aqui um aminoácido 1 do lado esquerdo, um aminoácido 2 mais à direita, tá? Ou seja, amina terminal ligadas a uma carboxila, né? Um ácido carboxílico através de um carbono que tem uma cadeia lateral, beleza? A ligação peptídica se dá através da união do carbono, tá? Do ácido carboxílico do aminoácido 1 com o nitrogênio da amina do aminoácido 2. A ligação direta entre carbono e nitrogênio, como vocês podem ver aqui embaixo, tá?
com a saída de uma molécula de água, 2H e O, tá? Então liga-se diretamente a carboxila do aminoácido 1, né? O carbono da carboxila do aminoácido 1 com o nitrogênio da amina do aminoácido 2, diretamente, com a saída de uma molécula de água, beleza? É assim que se dá a ligação peptídica. E essas ligações acontecem consecutivamente na formação de um peptídeo ou proteína, tá certo? Uma coisa interessante a dizer é que ligações peptídicas, elas não acontecem de forma espontânea. Elas dependem da maquinaria celular para acontecer. Assim como a gente sabe, né, que nós temos a intermediação dos ribossomos para poder trabalhar na síntese proteica, tá? Então ela precisa de uma maquinaria celular para acontecer, tá bom? Outra coisa que é legal de pensar é que ao passo que proteínas são conjuntos de aminoácidos, aí quando a gente fala sobre uma função super específica de uma proteína, a gente sempre pensa numa molécula bastante complexa. Via de regra ela é uma molécula bastante, é uma macromolécula, né? Uma molécula grande, complexa. Mas nem sempre as proteínas, né, para serem funcionais, elas precisam ser grandes. A combinação de poucos aminoácidos pode também trazer a formação de uma molécula passível de atividade biológica significativa. Então, nesse sentido, nós podemos pensar, por exemplo, no glucagon, que é um hormônio, né, de 29 aminoácidos, ou seja, é um peptídeo pequeno e que tem um controle enorme sobre a atividade metabólica do nosso organismo. Um outro exemplo bem interessante, né, de peptídeo que tem só 5 aminoácidos, é a junção de 5 aminoácidos, é um peptídeo chamado encefalina. Tá? A encefalina é um poderosíssimo analgésico, atua sobre receptores do sistema, receptores de opioides, né, no nosso sistema nervoso central, e ele traz não só analgesia, né, ou seja, impede, né, a sensação de dor, como também traz até sentimento de euforia eventualmente, dependendo das doses usadas. Então, é uma molécula extremamente pequena, né, por mais que nós classifiquemos peptídeos e proteínas como macromoléculas, né, porque nós estamos juntando diversos átomos ali, muitos átomos fazendo uma macromolécula, mas ela é um peptídeo pequeno, né, só composto de 5 aminoácidos. Fato é que, como eu estava falando para vocês, uma proteína não precisa ser grande em número de aminoácidos para ter uma atividade biológica. Na verdade, a função biológica de uma proteína ou de um peptídeo advém da sequência de aminoácidos que compõem aquela proteína. Isso porque, dependendo da combinação de aminoácidos que se tem, esses aminoácidos vão interagir entre si, determinando uma forma que leva a uma determinada função. Esses aminoácidos interagem entre si e interagem com o meio também, onde estão, determinando uma forma e uma função. Tá? Então, a diversidade das funções das proteínas advém da sequência de aminoácidos que a compõem. Tá? Ou seja, essa é a estrutura primária da proteína, a sequência de aminoácidos que compõem aquela proteína. Essa sequência ela vai ser importante para determinar uma estrutura, determinar uma função, e é interessante dizer também que ela vai ser eventualmente preservada na natureza em diferentes organismos para que uma função se mantenha. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais para frente ali sobre isso, beleza? Então, aminoácidos, peptídeos e proteínas, eles podem ser grandes, pequenos, hidrofóbicos, mais hidrofílicos, mais carregados, menos carregados. Tá? Toda essa diversidade é capaz de gerar funções biológicas que vão ser exercidas pelos organismos. Então, pessoal, as proteínas vão se dividir basicamente em 4 tipos de estrutura. É óbvio que essa é uma divisão didática, né? Na natureza ela meio que não existe, mas a divisão didática das estruturas da proteína são importantes para nós melhor compreendermos o papel de cada uma das unidades, cada uma das partes que a proteína tem. Tá? Então a estrutura primária das proteínas vai corresponder simplesmente à sequência de aminoácidos que constitui aquela proteína. Sendo as proteínas, uma cadeia de aminoácidos, tá? A estrutura primária ela vai vai nos dizer qual é a sequência específica de aminoácidos que compõem aquela proteína. Tá? Então é como se nós tivéssemos lá um colar de pérolas, certo?
onde cada pérolazinha aqui é um aminoácido diferente, tá? E o que nós temos então, nós queremos saber qual é a sequência de aminoácidos que a compõem. Então você pode ter aqui os diferentes tipos de aminoácidos que vão aparecer, tá? E compor então a sequência desta proteína. Por que isso é importante? Porque, na verdade, a sequência de aminoácidos vai ser diretamente ligada à sequência do gene que a constitui, certo? Lembra aquela história lá dos códons, né? Cada trinca de bases nitrogenadas compõe um códon, que tem um anticódon específico que codifica um aminoácido, certo? Então, saber a sequência com a qual as proteínas compõem, né, são compostas pelos seus aminoácidos, podem nos levar a informações, por exemplo, sobre os genes que a produzem, certo? E uma série de outras coisas mais que vão vir. Sobre a estrutura secundária, vou mostrar para vocês um vídeo bem legal, que eu vou passar para vocês também esse endereço, depois é bem bacana esse vídeo. Mas basicamente, uma vez que a estrutura primária é formada, se assim pode se dizer, né? Claro que a estrutura não é uma coisa tão estanque assim, né? É algo um pouco mais dinâmico, mas uma vez que a estrutura primária está formada, as ligações peptídicas estão feitas, certo? E aí então, o que acontece é que eventualmente existe a formação de ligações entre o N terminal de um aminoácido com o C terminal de outro aminoácido, tá? E isso faz com que então haja a estruturação que nós chamamos da estrutura secundária, que elas podem ser de dois tipos, tá? A formação de alfas hélices e também de folhas beta preguiadas, tá? A formação da alfa-hélice, vocês vão conseguir ver aqui de maneira bem efetiva, é quando você tem, né, esse esqueleto carbônico, né, essas ligações peptídicas, né? Imaginem que essa linha azul aí, na verdade, são os seus aminoácidos todos alinhados, né? O que a gente está vendo aqui são as cadeias laterais dos aminoácidos, tá? E as ligações peptídicas estão acontecendo nesses nodos azuis aqui, beleza? E aí o que acontece é que, na verdade, começa a haver uma formação de ligação de hidrogênio, tá? Entre de novo, né? As carboxilas e as aminas dos aminoácidos, tá? Mas nesse caso aqui o que acontece é que existe um dobramento da molécula favorecendo a formação de uma hélice, tá? Para que essa hélice se ligue, né, essa ligação de hidrogênio aqui, ela vai acontecer entre a amina de um aminoácido e a carboxila de 4 aminoácidos para frente, tá? Então, à medida que os aminoácidos vão se conectando ali, nas ligações peptídicas, esse dobramento naturalmente começa a acontecer por conta da formação dessas ligações de hidrogênio, tá? E outra forma que pode aparecer espontaneamente são essas folhas beta preguiadas. Como vocês viram, é quando também existe a ligação de hidrogênio entre carboxilas e aminas de diferentes aminoácidos, mas as fitas se ligam de maneira paralela, tá? Vocês viram aqui que a formação delas foi de maneira mais paralela, tá? Então a formação é um pouco diferente da alfa-hélice aí, tá bom? Então, só para repetir aqui, ó, você vê que tem um dobramento, né, de folhas paralelas e existem ligações de hidrogênio, então, entre carboxilas e aminas de diferentes aminoácidos, tá? Então, recapitulando até agora, nós vimos as estruturas primárias, certo? Que correspondem às sequências de aminoácidos com as quais as proteínas são formadas, certo? Qual é a sequência de letrinhas que vai compor, então, uma determinada proteína. Nós temos as estruturas secundárias, que vão corresponder à ligação de uma amina e a carboxila, ligações de hidrogênio entre a amina e a carboxila de diferentes aminoácidos ao longo da estrutura da proteína, formando as alfa-hélices quando há o dobramento da proteína dessa forma, e as folhas beta quando tem uma ligação que ela é paralela, ligações de hidrogênio que vão se estabelecer entre a amina
e a carboxila, ou carboxila e amina, de folhas paralelas. Nós vamos agora falar então da estrutura terciária, tá? E a estrutura terciária, ela vai gerar o dobramento final da proteína, a estrutura terciária da proteína. E isso vai acontecer porque vai haver a interação química agora então entre as cadeias laterais dos aminoácidos. Como eu falei para vocês, na estrutura secundária aqui, nós tínhamos as ligações entre amina e carboxila, que são parte, né, do esqueleto principal ali dos aminoácidos. Aqui nós estamos falando então da ligação entre as cadeias laterais dos aminoácidos. Imagine então que eu tenho um polipeptídeo, né, ou seja, uma sequência de aminoácidos, tá, que eu estou representando assim, certo? Em roxo aqui, tá? E nós temos então as cadeias laterais dos aminoácidos que vão estar escapando por aqui, né? Elas vão estar dispostas eventualmente desta forma. Vamos dizer que eu tenho uma outra cadeia lateral aqui dos aminoácidos, certo? E uma outra cadeia lateral aqui ainda, tá? E vou até colocar mais uma aqui, beleza? Então, primeiro, começando pelas tais ligações de hidrogênio, elas também podem acontecer entre as cadeias laterais dos aminoácidos, tá? Como eu estava representando na estrutura primária, lembra que eu coloquei cada aminoácido uma bolinha, né? Então vamos colocar aqui como se fosse uma bolinha, né? Esse aminoácido, esse aqui, tá? Vamos dizer que tem um outro aqui cuja cadeia lateral está para lá, mas não está interagindo com nada. Aqui eu tenho um outro aminoácido e sua cadeia lateral, outro aminoácido e sua cadeia lateral, certo? E vamos dizer que você tem aminoácidos para cá também que eventualmente tem os seus radicais aqui, mas que eles não vão sempre interagir com outras coisas. Posso ter uma cadeia lateral que é só um hidrogênio, enfim. Então, uma das ligações que pode acontecer aqui, né, vamos exemplificar aqui, pode ser as próprias ligações de hidrogênio, tá? Esse é um tipo de interação possível de acontecer. Outro tipo possível de acontecer são ligações iônicas, tá? Que vão depender muito da carga, né, que as cadeias laterais aqui vão ter. Isso vai fazer com que se promova uma interação entre essas cadeias laterais. Outra interação que é bastante interessante que acontece e que determina muito a estrutura terciária das proteínas são as pontes de sulfeto. As pontes de sulfeto, elas vão se dar pela ligação de sulfeto entre dois aminoácidos chamados de cisteína, tá? A cisteína tem como cadeia lateral esses enxofres em sua composição e eles podem eventualmente se ligar formando pontes de sulfeto. Essas ligações, elas são relativamente fortes, elas podem ser bastante responsáveis pelo dobramento final das proteínas, tá? E tem ainda um tipo de interação que pode acontecer entre aminoácidos que são hidrofóbicos, que é uma interação hidrofóbica, tá? Isso em condições normais, em condições aquosas, essas interações hidrofóbicas elas tendem a se esconder da água e se promoverem ainda mais, tá? Então, a estrutura terciária da proteína, que é o dobramento final que ela vai ter, vai se determinar demais pelas interações que as cadeias laterais vão exercer entre elas, que podem ser ligações de hidrogênio, ligações iônicas, pontes de sulfeto entre cisteínas, entre os radicais, entre as cadeias laterais das cisteínas e interações hidrofóbicas a partir de aminoácidos que têm cadeias laterais hidrofóbicas. E finalmente a estrutura quaternária vai compor uma proteína que é composta por mais de uma subunidade, ou seja, você precisa de proteínas num estado de conformação terciária combinadas para que nós tenhamos então uma estrutura quaternária.
Tá? É basicamente como se nós tivéssemos uma determinada proteína, que ela é formada mais ou menos assim, tá certo? E você tem uma outra proteína que é formada mais ou menos assim, tá? Essa proteína está na conformação terciária dela, por exemplo. Essa está na conformação terciária dela, por exemplo. Mas vamos dizer que elas assim, separadas, elas não são funcionais. Sua funcionalidade só vai ser total quando nós tivermos essas duas proteínas de fato interagindo aqui, tá? Então isso compõe uma estrutura quaternária, tá? Ao passo que aqui nós temos duas proteínas em estrutura terciária, tá certo? Então, a estrutura quaternária de uma proteína, ela pode acontecer, né? Ela não acontece necessariamente com todas as proteínas, mas algumas proteínas, elas só vão estar funcionais, só vão estar ativas quando combinadas entre si, em diferentes subunidades. Eu mostrei aqui um exemplo mais ou menos como se fossem subunidades diferentes, né? Uma cor diferente da outra. Mas você pode ter proteínas que são subunidades iguais, interagindo para compor aquela proteína funcional, tá? Então a nossa hemoglobina, por exemplo, é um exemplo de proteína que precisa estar numa conformação quaternária para funcionar, tá? Nós temos em nossos genes, né, um gene que produz uma proteína que é a cadeia alfa da hemoglobina, e nós temos um gene que produz uma cadeia beta, tá? E a hemoglobina funcional mesmo, adulta, né, no ser humano, ela é composta por duas cadeias alfa e duas beta, combinadas. Somente quando as cadeias alfa, beta, duas alfas, duas betas, cada uma com a sua estrutura terciária, quando essas quatro subunidades estão combinadas, aí sim nós temos a hemoglobina funcional, formando então uma estrutura quaternária, certo? Então, para a gente finalizar agora, pessoal, queria só contar para vocês, né, que proteínas elas têm domínios, e domínios são basicamente sequências preservadas que podem se repetir em diferentes proteínas para a execução de uma função comum, tá? Então, por exemplo, se nós pegarmos uma proteína chamada quimiotripsina, a quimiotripsina tem 2 domínios de protease, ou seja, é um pedaço da proteína que quebra outras proteínas. Nesse caso, como são 2 domínios, essa proteína é uma enzima e ela tem 2 pedaços na composição dela que são feitos para quebrar outras proteínas. Esse domínio ele é comum, ou seja, esse pedaço da proteína é comum em outras proteínas da natureza, como na uroquinase, no fator 9 de coagulação e no plasminogênio. Ou seja, uma mesma função pode ser executada por diferentes proteínas, mantendo-se uma sequência que faz aquela função, mantendo-se um domínio, tá certo? Isso é, obviamente, selecionado evolutivamente, né, e manteve-se, então, em diferentes proteínas para a execução de uma mesma função. Como eu comentei com vocês no início, proteínas podem ser estruturais ou fibrosas ou mais dinâmicas globulares. Estruturais, por exemplo, quando nós temos a formação, né, de queratina, por exemplo, que tem uma estrutura tal que compõe, né, nossos cabelos, unhas, chifres de animais, tá? Ou colágeno ainda, que vai compor ligamentos e tendões, ou seja, são proteínas cuja forma precisa ser resistente, e isso, obviamente, essa forma da proteína vai depender da sequência de aminoácidos que ela tem. Então, o colágeno, por exemplo, ele tem uma repetição de glicina, prolina e hidroxiprolina, são 3 aminoácidos, de maneira constante para que se forme uma espécie de corda mesmo, que vai compor, então, os nossos ligamentos e tendões. Tá? Proteínas globulares, como o próprio nome diz, têm uma conformação diferente e elas vão ter atividades mais dinâmicas, como é a hemoglobina e como é o caso de diversas enzimas no nosso organismo e na natureza, tá? Que são funções mais passageiras, beleza? Importante dizer que proteínas podem sofrer interferência do meio, né? Então, por exemplo, uma gelatina é colágeno desnaturado, né? Por isso que ela fica mole, ela endurece depois em um determinado ponto. E a desnaturação de proteínas quer dizer a proteína perder a sua forma por conta do contato com o ambiente externo. O que é esse contato? O que pode influenciar sobre desformar, né, a forma nativa, né, a forma funcional da proteína? Temperatura é algo que pode alterar a forma e, portanto, a função da proteína. pH pode mudar, isso também. Detergentes, agentes calotrópicos, né, podem mudar, desfazer interações que as proteínas naturalmente têm enquanto ativas, promovendo a sua desnaturação, então que ela fica
passa a estar num estado desnaturado, então não mais ativo. Tá? Então aqui tem um exemplo de uma proteína, né, que ela está, por exemplo, formada numa estrutura terciária por conta de pontes de sulfeto, e se nós colocarmos, por exemplo, ureia ou beta-mercaptoetanol ou um composto chamado DTT, eles vão reduzir essas pontes de sulfeto, desfazendo essas ligações, que vai fazer com que a proteína perca a sua forma e, eventualmente, a sua função. Certo? É interessante dizer que na natureza existem proteínas chamadas chaperonas que ajudam as proteínas a manter a sua conformação normal. Tá? Então, se você, por exemplo, estiver cultivando uma bactéria no laboratório e submetê-la a um estresse por calor, ou seja, eu pego essa bactéria, vamos dizer que ela cresça a 25 graus normalmente, eu coloco ela numa estufa a 37 graus, vai haver um choque térmico para a bactéria, ou seja, ela vai sofrer mais calor do que ela normalmente pode sofrer. Tá? Com maior temperatura, as proteínas tendem a se desnaturar em maior quantidade. Para que isso não aconteça muito, a bactéria começa a produzir uma proteína, né, uma família de proteínas, que são as chaperonas, para que elas liguem-se às proteínas que estão desnaturando, para elas não desnaturarem, para elas manterem a sua forma nativa por um tempo mais, pelo menos até que aquele estresse passe. Lógico que se você mantiver a bactéria ali, ela vai morrer depois de um tempo, porque nem as chaperonas vão ser capazes de se manter, né, por muito tempo, mas pelo menos por um instante elas conseguem manter a estrutura e, portanto, a função das proteínas. Beleza? Então, resumindo aqui, pessoal, proteínas são polímeros de aminoácidos. Os aminoácidos são moléculas compostas por uma amina e uma carboxila terminal, um aminoácido, né, um ácido carboxílico, mais um radical, mais uma cadeia lateral. Né? Essas cadeias laterais é que vão determinar a identidade de cada aminoácido. Os aminoácidos formam ligações peptídicas de maneira não espontânea, ou seja, a gente precisa da maquinaria celular para isso acontecer, né? Para a formação das proteínas. Didaticamente, nós as dividimos em estrutura primária, sequência dos aminoácidos, secundária, formação de folhas beta ou alfa-hélices, terciária, que é a ligação agora, então, a interação de diversos tipos diferentes entre os radicais, entre as cadeias laterais dos aminoácidos, e, eventualmente, a quaternária, quando diferentes proteínas em estrutura terciária se juntam para formar uma proteína funcional. As proteínas têm esse aspecto, né, que pode ser mais estrutural ou mais dinâmico, certo? A função vai depender da forma e a forma vai se alterar a estímulos externos. Isso ainda vai voltar bastante na parte de enzimas, então a gente vai poder concluir melhor, entender melhor como é que é essa influência do meio sobre a estrutura das proteínas. Beleza? Então é isso aí. Valeu, pessoal.